Pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer um vídeo agora pela manhã, já que eu não tinha conseguido dormir mesmo. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos aí prementes nessa semana, né, que alvoroçou aí a sociedade, principalmente a internet, né. Deixa eu falar uma coisa sobre a prisão do Maluf, ou soltura do Maluf após prisão. Eu acho que eu vi muita gente de esquerda reclamando, muita gente progressista correndo atrás dessa notícia como se fosse uma, uma solução para os problemas de corrupção no Brasil. Vamos pensar nisso direito, porque se a gente começar a falar sobre se o Maluf está solto ou não é justo, nós vamos ter algum problema. Eu acho que a maioria das pessoas começaram a agir com postura de vingança e não de querer justiça. O Maluf já está com uma idade muito avançada e eu não estou negando que o Maluf é um grande bandido, um grande sem vergonha, um dos piores políticos que existe e que foi produzido no Brasil nesse tipo de política que nós temos, né? Então o Maluf vem aí de uma trajetória desde a ditadura, apoiando os militares, e passou aí a ter cargos e a tomar poder aí a torta direita em São Paulo. O Maluf nadou de braçada até a década de 80, 90, e aí depois virou candidato eterno a deputado federal. Só para lembrar que o Maluf, como eu disse, tem uma certa idade, então se ele está doente, eu acho que nós devemos pensar a partir desse ponto de vista. Nós pedimos isso o tempo todo, que a justiça seja mais justa, tem um olhar mais social e menos frio e ignorante. Lógico que eu sei que a maioria vai falar, mas é o Maluf, por isso que está sendo solto. Mas se nós falarmos que o Maluf não pode, a gente também não pode reivindicar que os mais pobres, os que nós defendemos que sejam mais protegidos pela lei, pela justiça, também nós podemos reivindicar isso para eles, né? Então, ou para a gente, como todos nós podemos, em algum momento, cometer algum equívoco, algum erro, algum ilícito. Então, a gente tem que começar a olhar por esse ponto de vista, né? Então, parar de querer se vingar e achar que o Maluf não poderia ter essa prisão revogada. Então, imagine, revogada não, né? Na verdade, ele teve uma soltura e um habeas corpus por conta da doença. Então, é só para lembrar que nós temos defesas que o Maluf também se encaixa. Gostando ou não, eu não posso querer para uma pessoa só. Se eu não estiver lutando por justiça, eu vou ser um cara que vai estar lutando por vingança. E não é isso que nós fazemos, eu imagino, pelo menos eu não faço. Então, é uma das coisas. Outra coisa, e aí também tem a ver, muito a ver com essa questão, é a revogação aí da prisão dos amigos do Temer. A gente sabe que ali é um covil, esses caras foram presos e são realmente bandidos. Os Porto de Santos aí, a gente ouve falar desde muito tempo atrás. E, inclusive, os processos de divórcio, tem um processo de divórcio que fala de um desses operadores do Temer, e o fato da mulher da esposa querer uma parte do produto do roubo, né, da corrupção, faz com que ela coloque isso no processo de divórcio dela. Então, existe faz tempo, isso é da década de 80, 90, então isso a gente já ouviu muito falar disso. Por outro lado, a mesma questão relacionada ao Maluf, a gente tem falado o tempo todo de ter justiça, desde que a justiça faça justiça, que siga as leis para todo mundo, né? Então, eu imagino que, logicamente, eu não sou muito a favor da PGR pedir a revogação da prisão dos caras, mas também nós temos que ver que tem mecanismo, né? Era uma prisão provisória, tem um tempo específico para isso, vou esgotar isso, se não me engano, segunda ou terça-feira. O que o Barroso fez foi colocá-los, depois de prestar depoimento, depois de liberá-los para casa, liberá-los dos objetivos da prisão, eles foram liberados para casa por pedido da PGR. Lógico que desde o início que a Raquel foi colocada lá, a gente também pensa, ou pelo menos a gente comenta no dia a dia da gente, que foi
forma do Temer se proteger. Então, se foi, está sendo feito o trabalho que ela foi colocada lá. Lógico que não é o correto, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu só estou analisando e fazendo essa avaliação a partir do ponto de vista dos que querem que as prisões sejam feitas só para alguns que são adversários, e aí a mesma coisa que a direita, a mesma coisa que os conservadores, as mesmas coisas que os extremos direitos querem. Não é diferente do que a gente está dizendo. Se essa for a discussão que for colocada da partir da esquerda, e o pedido de prisão sem estar dentro da lei. Eu não estou dizendo que esse não estava. O que foi feito foi encurtado o tempo de prisão temporária, que pode acontecer com qualquer um. Lógico que eu gostaria que todos os cidadãos tivessem esse mesmo direito. Lógico que eu gostaria que todos os cidadãos, quando doentes, e tem um monte dentro das prisões hoje, que nem tem processos, que não foram nem processados, que são doentes, morrem doentes lá porque são pobres. Eu gostaria que todos tivessem o mesmo direito, tanto do Maluf quanto desses caras aí, né? O cara da Rodrimar, o Yunes e o Coronel. Fora um monte de outros aí, que foram 9 pessoas presas aí do grupinho do Temer. Então, gente, eu estou dizendo para vocês o seguinte: se a gente quer justiça, façamos o pedido de justiça, não de vingança. Então, não pode ser a partir somente do ponto de vista eu não gosto desse cara, então ele deveria ser preso. Eles são da turma do Temer, então deveriam ser presos. Porque é a mesma coisa que se prega lá nos bolsomínios, na extrema-direita e na direita aí, emburrecida que nós temos. Então, essas são as duas coisas que eu gostaria de comentar inicialmente em relação às prisões, e aí eu gostaria de trazer alguma outra situação relacionada à justiça. A questão da prisão em segunda instância, eu acho que nós devemos conversar e discutir muito sobre isso. Né? Nós temos uma Constituição que o Supremo passou por cima dela quando decidiu em colégio aceitar a segunda instância como praticamente o final do processo, ou seja, a partir da segunda instância poderia se realmente recolher a pessoa à prisão por conta do crime que cometeu, e isso na Constituição não é permitido, apesar da gente saber, e volto a dizer, que essa justiça ela é falha, eu não concordo com ela, eu não aceito ela do jeito que ela é feita, do jeito que ela é colocada, mas nós temos que ver que tem as leis. Né? Então, a prisão em segunda instância, o Supremo jamais deveria ter decidido lá atrás, e aí nós também não brigamos muito por conta disso, que fosse autorizada a prisão a partir da segunda instância. Porque está dizendo lá na Constituição que só pode ser feito essa prisão, esse recolhimento ao presídio ou à tutela do Estado a partir do momento que houve o trânsito em julgado. Ou seja, acabou todas as possibilidades, acabou todas as situações possíveis dos advogados, do direito, está comprovado que a pessoa é realmente culpada e aí não tem mais o que fazer. Né? Então, nós não podemos ficar correndo atrás agora só porque está afetando uma ou duas pessoas que a gente não quer que seja presa, mas também nós precisamos correr atrás para que não seja que seja isso para todos nós, para todos os cidadãos, né? Já que está na Constituição, nós precisamos lutar por conta disso. E eu garanto para vocês que o melhor caminho ainda dentro da democracia é tentar respeitar essa questão da Constituição. Então, o trânsito em julgado não foi alcançado, a pessoa não pode ser presa, a não ser que, logicamente, tem aquelas questões relacionadas ao perigo, à periculosidade daquele indivíduo, a possibilidade de fuga. E aí tem as preventivas, tem as temporárias, tem todos esses modelos de recolhimento do cidadão à tutela do Estado a partir desse ponto de vista. Né? Então, não estou dizendo que eu concordo com a justiça, e volto a dizer, do jeito que ela é feita no Brasil, porque a justiça ela sempre foi foi montada a partir do ponto de vista burguês, um ponto de vista de protecionismo de uma classe mais empoderada, as elites. Então a gente sabe disso, e não só a elite financeira, econômica, mas as elites burocráticas, as elites políticas do Brasil tomam a justiça como uma coisa natural, as leis como uma coisa natural para se proteger e não para poder realmente proteger a sociedade. Então,
nós não podemos ficar batendo só por conta de uma determinada pessoa, que pode ser que seja presa, mas nós temos que fazer essa luta por todos, né? Então, eu não vejo esse clamor aí nem da esquerda, nem de ninguém aí que fala sobre isso. Outra coisa, e aí eu vou falar mais rápido, é relacionado ao Dória. O Dória exonerou 50 indicados. O que me incomoda não é o fato do Dória exonerar. Você sabe o que me incomoda mesmo, que me entristece muito, me revolta muito, é nós termos indicados. Nós não temos a capacidade de pensar que esse cara indicado nada mais é do que o famoso loteamento dos cargos dentro da prefeitura. Então, nós não devíamos ter mais isso, nós não devíamos aceitar mais isso, mas nós aceitamos. E aí nós precisamos aprender a lidar com isso. A gente sabe que as burocracias, os burocratas tomam o poder também de uma determinada forma, apesar de não ter poder de decisão, mas nós não podemos abrir mão dessa questão da técnica, dessa questão das pessoas que são boas no que fazem, para poder fazer parte do serviço público e levar esse serviço público a um nível de excelência. Então, o Dória não é um problema, o Dória simplesmente exonerar, porque aí também é uma briga de cachorros loucos, né? São grandes, são loucos, que são os que acompanharam, que fizeram tudo para poder ter esses cargos. A questão é, quando a gente faz esse loteamento na esquerda, parece que o pessoal acha que é normal. Agora, quando é a direita, nós vamos achar normal. Então, é a mesma coisa, acontece em todos todo o espectro político, só que nós podemos aceitar mais isso. Porque é isso que compõe a corrupção, principalmente dos partidos, e compõe aí, principalmente, a corrupção dentro da burocracia. Né? É de lá que nós tiramos os fiscais vagabundos que roubam, é de lá que nós temos o cara que recebe o dinheiro por fora para poder fazer um edital direcionado, é de lá que acontece com aquela moça aí, que veio da ANAC, em relação à iluminação, toma aquelas atitudes. Então, tudo isso está ligado. Né? Esse loteamento de cargo, essa coisa de colocar alguns vereadores que são amiguinhos do prefeito, que são capazes do prefeito, na verdade, não são amigos do prefeito, não tem amigo, esses principalmente aí, mas esse cara transformou também, como o Alckmin aqui em São Paulo, transformou a Assembleia Legislativa no quintal da casa dele, a Câmara Municipal. Então nós temos que tomar esse cuidado aí, tanto que nós vimos a luta dos professores, se não tomar cuidado, ele volta e faz tudo de novo daqui a 120 dias, senão ele mais o filhote dele que vai ficar por aí. Então essas são algumas coisas que eu gostaria de falar em relação à política nacional, mas eu queria também falar um pouquinho sobre duas outras notícias. Uma delas é sobre a desigualdade americana, que é uma notícia aqui relacionada a essa relação de pobres e ricos, né? Essa diferença, essa distância entre pobres e ricos. Nos Estados Unidos também está se sentindo isso. Então, o 1% mais rico dos Estados Unidos hoje detém uma parcela muito, mas muito maior do que na década de 70, e aí, consequentemente, para o resto do mundo é muito parecido, não é diferente não. Então, é só para a gente começar a discutir de novo essa questão de como a gente vai distribuir renda nas nossas falar sobre isso nas nossas campanhas, mas também no caso da gente chegar ao poder e como é que a gente vai fazer essa distribuição de renda. Né? Então, não acho que a transferência de renda seja o ideal, como aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas, de qualquer forma, é melhor do que nada. Só que nós precisamos pensar nessa transferência, nessa diminuição desse gap, né? Que faz com que pobres estejam tão distantes dos ricos, e aí o que é pior, o Estado se torna extremamente perverso nessa situação, porque quando o Estado cobra o imposto do pobre, em termos relativos, em termos ao salário, em termos da renda desse pobre, ele paga muito mais, o peso da carga tributária é muito maior em relação ao pobre do que ao rico. Né? Então, a gente também sabe, aí tem uma reportagem da BBC, posso colocar aí um link para vocês, que lá nos Estados Unidos é esse peso, somente com essa mudança dos impostos do Donald Trump, que as pessoas estão falando que vai ser bom para todo mundo, a maioria das pessoas que vão ganhar com isso são os mais ricos, ou os
muito ricos, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, o pobre lá no americano, ou o cara mais pobre, que ganha menos lá nos Estados Unidos, vai passar a pagar, nem vai sentir, vai pagar menos, mas nem vai sentir isso, porque vai ser, quem ganha lá 3, 4 mil dólares, vai ser talvez 70, 80 dólares, não lembro exatamente o número, mas que vai ser descontado mensalmente para ele do imposto, né? Então, no final do ano, ele vai economizar 1.000 dólares. Os grandes, os ricos, 150, 300 mil dólares em relação à renda, tá? Não em relação ao patrimônio, que é o grande problema da medição da riqueza no mundo. Outra coisa, e aí é uma coisa bem triste, mortes na Palestina, na faixa de Gaza, Israel massacrando, Netanyahu gritando que está tudo certo, que é ótimo, que foi isso que devia ser feito, e apoiando o exército com a sua brutalidade lá na Palestina. E aí talvez nós precisamos conversar sobre a Palestina, pessoal, porque é muito desumano o que acontece. E eu não estou nem falando de conhecimento próprio, mas de todas as coisas que a gente sabe, da mídia, e aí das pessoas que estavam lá, que eu conheci algumas pessoas que vieram de lá, depois de passar uma temporada lá ajudando as pessoas naquela região. Então, fora todo esse sofrimento, fora não poder ter uma casa, fora você ter qualquer construção que tentasse fazer, vai lá um trator e derruba, fora um monte de crianças apanhando, o palestino apanhando, sendo humilhado no dia a dia, mulheres palestinas sendo humilhadas no dia a dia, para sair da sua cidade você tem que ser humilhado. Tudo isso, mas as mortes agora, mais um monte de feridos aí, dizem mais de 1.000 feridos, algumas fontes, outras centenas de feridos. Não pode ser aceitável, não dá para se aceitar uma situação dessa. Nós precisamos pensar em como fazer para mudar um pouco isso também a partir da política internacional. Nós sabemos que esse governo não está nem aí com nada. Nós precisamos talvez fazer pressão em relação ao Itamaraty, ao Ministério de Relações Exteriores aí, para poder ver até onde pode se intervir nisso, né? Porque é um massacre constante, como é na Síria. A gente tem falado da Síria, mas os palestinos estão sofrendo tanto quanto nessa situação agora lá. Tá? Então, era isso que eu queria bater esse papo com você. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu quis tratar de alguns assuntos para não esquecer. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre desarmamento, né? Alguns argumentos que a gente andou percebendo, vendo e pensando que a gente pode usar aí no dia a dia contra essa retórica emburrecida dos de extrema-direita ou de direita que estão querendo tomar o Estatuto do Desarmamento e destruí-lo e entregar para a indústria armamentícia nas mãos deles, o poder de entregar armas para a mão de quem não sabe nem ler, nem escrever, nem pensar. E não tem capacidade de usar uma arma, a meu ver. Tudo bem? Vejamos, semana que vem eu falo sobre isso. E nos vemos até lá. Tá bom? Um abraço a todos.